Olá, muito bom dia e hoje nós vamos ver o que é imperialismo. Primeiro, por que eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo esse vídeo, né? Simplesmente porque ninguém explica o que é imperialismo. A gente ouve muito dizer, tal país é imperialista, ou isso é efeito do imperialismo, ou eu apoio a Rússia ou a China ou as duas contra o imperialismo, ou a Rússia ou a China ou as duas são imperialistas elas mesmas, mas ninguém explica o que o tal do imperialismo é. E eu notei até que aqui no YouTube muitos vídeos sobre um livro bem importante sobre imperialismo. Nenhum deles explica o que é imperialismo. Todos eles são tipo o vídeo inteiro, mais de meia hora. Esse livro é importante. Certamente é um dos livros de todos os tempos. Mas não explicam a ideia central que é o que é o imperialismo. Bom, quando eu falo de imperialismo com as pessoas, geralmente eu ouço duas respostas quando eu pergunto o que é o imperialismo para elas, né? Elas respondem ou é quando você tem um império. Essas respostas não estão erradas, não, mas a gente precisa olhar mais a fundo. E nós vamos fazer essa explicação um pouco mais detalhada com a ajuda de alguém de um lugar bem longe, lá da Rússia, o Lenin, no livro dele, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Dependendo da tradução, é estágio superior, é alguma outra coisa superior, mas a ideia é essa aqui. Algumas pessoas podem se perguntar, ué, mas fase superior, então ele está falando que imperialismo é uma coisa boa? De forma alguma. Vamos ver o porquê. Bom, o livro começa apontando para o quanto o industrialismo permitiu que as empresas privadas ficassem grandes. Na Alemanha, por exemplo, em cada 1.000 empresas industriais, em 1882, três eram grandes empresas, isto é, empregavam mais de 80 operários assalariados. Em 1895, eram seis e nove em 1907. Depois de muitos exemplos, ele chega à conclusão: dezenas de milhares de grandes empresas são todos, milhões de pequenas empresas não são nada. E ele desenvolve mais isso com: e os bancos, como veremos, tornam ainda mais esmagadora essa superioridade de um punhado de empresas grandes, e isto no sentido mais literal da palavra, isto é, no sentido de que os milhões de pequenos, médios e até uma parte dos grandes patrões encontram-se, de fato, completamente submetidos a umas poucas centenas de financistas milionários. Quase metade da produção global de todas as empresas do país nas mãos de uma centésima parte do total das empresas. E essas 3.000 empresas gigantescas abarcam 258 ramos da indústria. Aqui ele está mais uma vez dando dados, né? Vamos continuar. Dados da época dele, mas mesmo assim vamos continuar. Daqui se infere claramente que, ao chegar a um determinado grau de desenvolvimento, a concentração por si mesma, por assim dizer, conduz diretamente ao monopólio, visto que, para umas quantas dezenas de empresas gigantescas, é muito fácil chegar a um acordo entre si. Por outro lado, as dificuldades da concorrência e a tendência para o monopólio nascem precisamente das grandes proporções de empresas. A partir disso, nós vamos para uma coisa bem maior. Nem todos os ramos da indústria possuem grandes empresas. Por outro lado, uma particularidade extremamente importante do capitalismo, chegado a seu mais alto grau de desenvolvimento, é a chamada integração. Por favor, guardem esse nome aqui, esse conceito de integração, que vai ser bem útil no futuro. É a chamada integração, isto é, a reunião de uma única empresa de diferentes ramos da indústria que possa abranger fases sucessivas da elaboração de uma matéria-prima, ou que desempenhem um papel auxiliar uns em relação aos outros. A integração, diz Hildebrand, elimina as diferenças de conjuntura e garante também a empresa combinada a uma taxa de lucro mais estável. Em segundo lugar, a integração conduz à eliminação do comércio. Em terceiro lugar, permite o aperfeiçoamento técnico, por consequente, a obtenção de lucros suplementais em comparação às empresas simples, isto é, não integradas. Em quarto lugar, na luta de concorrência que se desencadeia durante as fortes depressões, dificuldade de negócios, crise, quando a queda dos preços das matérias-primas não acompanha a baixa dos preços dos artigos manufaturados. Ela fortalece a posição da empresa
integrada em confronto com a da empresa simples. E nisso ele chega a um ponto central, lendo aqui no livro. Agora, o monopólio se tornou um fato. Os economistas publicam montanhas de livros em que descrevem as diferentes manifestações do monopólio e continuam a declarar em coro que o marxismo está refutado. Ai, 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 nada de novo debaixo do sol, né? Isso ainda é um problema que está acontecendo, né? Agora, continuando. Esse monopólio ele vai levar ao cartel. Vamos ver aqui como. Os cartéis estabelecem entre si acordos sobre as condições de vida, de venda, as trocas, os prazos de pagamento, etc. Repartem os mercados entre si, fixam a quantidade de produtos a fabricar, estabelecem os preços, repartem entre os lucros entre as diversas empresas, etc. Lembram da integração? Ela vai levar ao cartel, o que nós conhecemos como cartel de empresas. Na Alemanha, o número de cartéis era aproximadamente 250 em 1996 e de 385 em 1905, abarcando cerca de 12 mil estabelecimentos, mas todos reconhecem que esses números são inferiores à realidade. Enfim, nós temos aqui um crescimento assustador nos cartéis, e isso ele puxando dados. Assim. Enfim, nós temos um crescimento assustador dos cartéis já na época dele, isso aqui ele falando com dados. Não raro, os cartéis de trust concentram frequentemente 7 ou 8 décimas partes de toda a produção de um determinado ramo da indústria. Vamos falar agora sobre o capitalismo financeiro. Uma parte cada vez maior do capital industrial, escreve Hildebrand, não pertence aos industriais que o utilizam. Estes podem dispor do capital unicamente por intermédio do banco, que representa, para eles, os proprietários desse capital. Por outro lado, o banco também se vê obrigado a investir na indústria uma parte cada vez maior de seu capital. Graças a isso, converte-se, em proporções crescentes, em capitalista industrial. Este capital bancário, isto é, capital sob a forma de dinheiro, que por esse processo se transforma de fato em capital industrial, é aquilo que eu chamo de capital financeiro. Capital financeiro é o capital que os bancos dispõem e que os industriais utilizam. Então, já temos aqui uma definição do capitalismo financeiro, tão comentado do capitalismo financeiro. E chegamos a alguma coisa importante também. O que caracterizava o velho capitalismo, onde reinava plenamente a livre concorrência, é a exportação de mercadorias. O que caracteriza o capitalismo moderno, no qual impera o monopólio, é a exportação de capital. O capitalismo necessariamente vai se desenvolver e se transformar nesse capitalismo moderno. Então, não tem remédio aqui. Eu até escrevi esse comentário aqui. Então, aquilo necessariamente não tem como fazer igual Ciro Gomes, por exemplo, que aqui. Eu acho, sei lá. Ele fica falando, não sei o que lá, vamos à indústria nacional, desenvolvimento. Não, isso não é possível, porque necessariamente vai haver um monopólio em algum estágio do capitalismo e vai haver o imperialismo. E vamos ver o que, continuando aqui. Se tivesse podido elevar o nível de vida das massas da população, a qual continuava a arrastar, apesar do vertiginoso progresso da técnica, uma vida de subalimentação e de miséria, não haveria motivo para falar de um excedente de capital. Este argumento, entre aspas, é constantemente utilizado para tudo, pelos críticos pequenos burgueses do capitalismo. Aqui a gente já pode ver o Lenin apontando que mas se a gente tivesse um capitalismo social, como o pessoal fala, se a gente tivesse um capitalismo diferente, será que não ia solucionar isso não? Não. Vamos ver aqui por quê. Mas se fosse assim, o capitalismo deixaria de ser capitalismo, pois o desenvolvimento desigual e a subalimentação das massas são as condições e as premissas básicas inevitáveis desse modo de produção. Enquanto o capitalismo for o capitalismo, o excedente de capital não é consagrado à elevação de vida das massas do país, pois significaria a diminuição dos lucros dos capitalistas, mas o aumento desses lucros através da exportação de capitais para o estrangeiro, para os países atrasados. Eu botei até aqui, Lene 1, Ciro Gomes 0. Que, mais uma vez, não tem como acabar, não tem como criar um tipo de capitalismo social, porque o capitalismo necessariamente vai visar primeiro e antes de tudo o seu lucro. E isso não é uma contradição solucionável. Agora vamos para o pulo do gato. A necessidade de exportação do capital.
A necessidade da exportação dos capitais obedece ao fato de que em alguns países o capitalismo amadureceu excessivamente e o capital, dado o insuficiente desenvolvimento da agricultura e a miséria das massas, carece de campo para sua colocação lucrativa. Em alguns países o capitalismo já se desenvolveu demais, entre aspas, está sem crescer no campo nacional. E em outros países ele cresceu de menos, entre aspas, e tem espaço de sobra, entre aspas, mais uma vez, para esse crescimento. Isso, o capitalismo visa se exportar para países menores. Essas duas notas aqui últimas são minhas. Mas é basicamente isso. Como o capitalismo se desenvolve demais no primeiro mundo, nos países desenvolvidos, e ele ainda tem, assim, um termo bem infeliz, mas ele de certa forma ainda tem um espaço para crescer, para explorar no terceiro mundo, ele vai se expandir para lá, mas não de uma forma boa. É muito concorrente que entre as cláusulas do empréstimo se imponha o gasto de uma parte do mesmo na compra de produtos ao país credor, em especial em desarmamentos, em especial de armamentos, barcos, etc. O capital financeiro estende assim suas redes, no sentido literal da palavra, em todos os países do mundo. Os países exportadores de capitais dividiram o mundo entre si, no sentido figurado do termo, mas o capital ou financeiro também conduz a partilha direta do mundo. Então, o que nós temos nessa parte? Nós temos uma explicação de como o Estado Nacional vai defender os seus capitalistas nacionais. Isso necessariamente vai implicar neles agindo como agentes que impõem o imperialismo quando assim for necessário. Logo, nós temos a questão da intervenção estatal nacional no capitalismo, no imperialismo. E aqui temos mais uma vez uma síntese minha. E aqui temos mais uma vez uma síntese minha. Necessariamente dominado pelos cartéis e monopólios que vêm com o desenvolvimento do capitalismo, o Estado precisa exportar o seu capitalismo para outros países para expandir o lucro das empresas nacionais. Isso conduz aos efeitos violentos do imperialismo. Mas vamos entrar em mais detalhes. O que eu estou tentando dizer aqui essa defesa do capitalismo nacional que o Estado faz que conduz à guerra. Que, e as intervenções violentas em outros países. Porque ele defendendo o capitalismo nacional, ele necessariamente vai fazer isso quando for do interesse dele. Vamos falar sobre os cartéis internacionais para explicar melhor isso. À medida que foi aumentando a exportação de capitais e foram se alargando sob todas as formas, as relações com o estrangeiro e com as colônias e as esferas de influência das maiores associações monopolistas, a marcha natural das coisas levou a um acordo universal entre elas, a constituição dos cartéis internacionais. Começou o que nas publicações econômicas se chama luta pela partilha do mundo. Por um lado, a Standard Oil de Rockefeller, desejosa de se apoderar de tudo, fundou uma filial na Holanda, adquirindo os jazidos da Índia holandesa e procurando acessar assim um golpe em seu inimigo principal, o trust anglo-holandês Shell. Aqui a gente pode ver, gente, que naquela época o Lenin já estava falando da Standard Oil e da Shell. Essas empresas ainda existem, inclusive a Standard Oil foi o incidente lá do Golfo do México, dos maiores desastres ambientais do mundo, e o Lenin ele já falava isso, dessas empresas, né, lá há mais de um século atrás. Vocês verem que isso continua atual, que isso continua descrevendo o capitalismo. Por aqui, vemos claramente como, na época do capital financeiro, os monopólios de Estado e os privados se entrelaçam, formando um todo. E como tanto uns como os outros não são na realidade mais do que diferentes elos da luta imperialista travada pelos maiores monopolistas pela partilha do mundo. O capitalismo se transformou num sistema universal de subjugação colonial e de asfixia financeira da imensa maioria da população do planeta para um punhado de países avançados. A partilha desse saque faz-se entre duas ou três aves de rapina, armada até os dentes, América, Inglaterra e Japão, que dominam o mundo e arrastam todo o planeta para sua guerra pela partilha do seu saque. Assim, gente, essa lista aqui pode parecer um pouco estranha, porque América, Inglaterra e Japão, ah, essa análise é de época, então as coisas eram um pouco diferentes, mas é basicamente isso.
Nós temos, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país muito armado, que tem monopólios enormes, e para garantir o lucro desses monopólios, desses grupos de empresas, ele faz intervenções violentas em outros países. É isso aí. Resumo disso aqui tudo. Resumo. O capitalismo necessariamente leva a monopólios, isso é um fato. Os monopólios vão disputar entre si, ainda mais porque o mundo não sendo infinito. É aquilo. Como o mundo é finito, o mercado também é. E como todo mundo quer a maior fatia possível do mercado, vai haver uma disputa entre os monopólios. No capitalismo, o Estado necessariamente vai agir a favor de seus monopólios. Isso também é um fato. Enquanto houver capitalismo de Estado, ele vai ser controlado por esses monopólios. Se necessário, o Estado capitalista vai apelar para intervenção e guerra. Então, esse é o motivo do capitalismo levar ao imperialismo e da guerra no imperialismo. Porque, caso for necessário para a expansão violenta desses monopólios, vai ser feito assim. E, fim. Muito obrigado. Por favor, dê like, se inscreva, compartilhe, comente. Muito obrigado por assistir.